variante de Simão, né? É verdade? Variante grega do nome Simão, tá vendo aqui no questionário? Era o nome original de Pedro, que foi apelidado isso, ou Cefas, tá? Se você quiser usar essa parte fônica, não tem problema não, tá? O pessoal fala Kefas, Cefas, Cefas. É verdade, sabe por que a pessoa tem essa dificuldade de ler com acento sem acento? Porque quando você vai para o alfabeto, você lê, ninguém lê A, E, I, O, as pessoas lê. O certo seria A, E, I, O, porque não tem acento. Não tem acento, então, o nome da letra é, né? A, E, I, O, não tem A, E. É com acento. Se ele não tem acento, ele lê E. Então, toda vez que a pessoa lê uma palavra sem o acento, a pessoa vai, tanto faz ler com acento ou sem acento, dependendo da palavra. Entendeu? Café, não vai ler café. Porque vai te exigir o acento. Não, porque no alfabeto não aparece com acento. Não existe algo com acento sem acento. Existe na palavra e não no alfabeto, né? Então, as pessoas, quando lêem a palavra cepas aqui, geralmente, se eu for ler o texto, eu vou ler cepas. Eu nunca vou falar cepas. Se eu estiver lendo um texto que vai aparecer essa palavra, por causa do cacuete, de leitura, né? Mas não seria errado, como o irmão falou, não é errado, cepas ou cepas. Não, se eu ouvir um dos três, eu não me surpreendo não, tá? Eu estou falando, eu só chamo a atenção para isso, irmão, que às vezes é muita crítica até. Às vezes a pessoa está pregando, outro está criticando, mas ele também não conhece a fundo essa questão, tá? Essa forma tríplice, né, de falar a mesma coisa, né? Porque é um nome, porque irmão, um nome próprio não se translitera. Você tem que falar do jeito que ele é. Às vezes você pega um nome estrangeiro, você lê de um jeito, mas quando você vai pronunciar é diferente. Ó, esse que faleceu agora, que Billy Graham, eu me lembro quando era garoto, Billy Graham vai pregar no Maracanã, Billy Graham, agora ele morreu, Billy Green. Diminuiu. Não, mas lá ele fala Billy Green. Não, sério, repórter, Billy Green, não estou mentindo não. Aquele, quando esse que era o terrorista aí, Barbudo, no começo ele não falava isso não, ele falava outro nome. Até o pessoal acertar o nome dele, cada um falava de um jeito. O pessoal falava como ler, né? Aportuguesado, botava lá. A apresentadora Luciana Gemini, ela morou muito fora, quando ela fala Instagram, a gente fala Instagram, ela fala Instagram. É em inglês, né? Aqui a gente fala Instagram direto, ela fala Instagram. Tem até um Michael Green aqui, não tem? No final do livro? Não viu aqui? Mas o pessoal fala Michel, né? Michael, né? E aí, como é? Michael? Qual é o certo? Em inglês é Michael, né? Em português é Michel. Ou é no francês? Aí complica, né? Não, irmão, é porque, irmão, quer ver lá, pronuncia do jeito, mas escreve aqui diferente. Tá aí, irmão, tudo é questão de você procurar, né? Se esforçar para não pagar o mico, né? Né, irmão? Famoso mico. Né? Famoso mico. Fala nisso, eu quero ver, irmão, a descoberta que eu fiz outro dia. Quando você está subindo aqui para Garatiba, tem uma cidade ali, como é aquela... Muriqui, já foi Muriqui? Aí eu não sabia, eu falava Muriqui, passei por Muriqui e tal, não gosto daquele lugar ali não, porque ali a praia é ruim, né? Horrível, ruim, é ruim. Mas, sabe o que acontece, irmão? Sabe o que significa Muriqui? Não, Muriqui é um macaco. Ali foi dado em homenagem a um macaco, aí eu vendo sobre a reportagem sobre essa cidade, Muriqui é o nome do macaco lá, que tinha muito aqui na Mata Atlântica. Tinha muito esse macaco. É igual São João de Meriti. Por que São João de Meriti? Aí você já falei aqui, né? Aí vocês sabem, né? Por que São João de Meriti? Quando eu era criança, irmão, essa rua toda era tudo poeira. Você passava os ônibus, irmão, você estava com a roupa branca, ela ficava amarela. Não estou mentindo, não. Quem foi dessa época aqui, uns 30 anos atrás? Aqui? Pelo menos. Poeira não sai. Mas você andava nessas ruas aqui, era cheio de uma palmeira, que dava uns coquinhos desse tamanhozinho assim. Tinha casquinha amarela, assim. Você tirava a casca, ficava aquela polpa amarela. Coquinho de catarro. Era conhecido. É nojento, mas era o nome. Qual o nome daquela palmeira? Meriti. São João de Meriti era cheio de produção na época de fazenda aqui. Isso aqui era fazenda.
dos Teles. Por isso que é Vila dos Teles. Vila dos Teles era a fazenda lá. Oi? Isso. Felipe, não está comendo não, Felipe? Peraí, não entendi. Vila dos Teles era vinculado aos Teles. Só que com o tempo foi se fazendo o esquecimento, passou-se ali, sempre que fosse alguém de monólogo. Deixou de ser vinculado aos Teles, vinculado aos Teles. Não, mas a família Teles é uma família que vem de Portugal mesmo, tá? Mas é um apelido também de família, tá bom, irmão? Mas é um apelido de família também, tá? Pode pesquisar, tá? Não, mas isso mesmo, o importante é isso, né, irmão? Irmão, olha, quem faz teologia está na terra do saber, irmão. Você, eu não sei nada, não sabe ainda, né, irmão? Não sabe ainda, mas vai aprender. E ninguém sabe tudo, tá? Tá bom. Felipe, já tinha ouvido falar, Felipe, esse nome não? Eu não, mas eu sou um garoto novo ainda. Nessa época ainda dava para nascer. É mesmo? Vou continuar? A resposta. Vamos lá. Leão, variante. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 3. A orientação religiosa de Pedro, assim como a de seu irmão André, foi dada por Lucas, o médico, que anunciava a chegada do Messias. 4. Alguns dias antes da sua ascensão ao céu, né, Jesus, percebendo a necessidade de Pedro, questionou se ele o amava verdadeiramente. E Pedro, com menos ênfase, respondeu que sim. Jesus, por 2 vezes, o questiona sobre a natureza do seu amor. É verdadeiro. Agora, irmão, por que Jesus fez isso aqui? Já que entrou aqui no assunto, né? Por que Jesus fez isso com ele? Por quê? 3 vezes. Isso. Só que, aquela vez quando Jesus falou que ele ia atrair ele falou, não, Senhor, eu não. Ele negou que Jesus soubesse mais que ele. Eu não, quem sabe de mim sou eu. Não é verdade? Só que ele negou, não foi? É verdade, não? Ele negou. Então Jesus falou assim para ele, Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Aí vai decrescendo, né? Dá a entender que ele decresceu, né? a linguagem dele, o tom da voz, né? Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Na terceira vez, o que ele responde? Tu sabe. Está vendo aí agora? Como é que mudou a situação? Acabou esse negócio de Jesus não saber mais. Tu sabes. Está entendendo, irmão? Então, faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Aí, irmão, está vendo aqui a chamada, além daquelas 3 chamadas específicas para Pedro, para seguir, para ser aluno e para ser apóstolo, né, um enviado, né, o apóstolo é enviado, agora ele é comissionado a ser o líder da igreja. No começo ele começou mesmo, mas depois não, ele foi para outras bandas, tanto que mais tarde você vai ver Pedro sendo repreendido por Paulo, porque é da natureza de Pedro. Olha, irmão, todos nós, aceita Jesus e é batizado do Espírito Santo, fica fogo puro, é uma coisa. Mas com o tempo vira meio Pedro, né? Fica meio leve. Eu gosto muito da tradição que fala sobre quando Pedro ele foi ser crucificado. Que na verdade ele estava fugindo de Roma, né? Já sabe essa tradição? Que conta quando ele, antes de se entregar ao império, para ser morto, o pessoal escondeu ele e mandou ele fugir. Ele estava fugindo. Diz que quando ele estava no caminho, veio uma criança, os pais, né? No meio do caminho, Deus tomou a criança e falou, Pedro, tu vai me negar de novo. Vocês ouviram essa já? Aí diz que essa é história, são e apócrifo. Aí ele volta, porque, irmão, apócrifo ele é o escondido. Depois a gente vai comentar sobre os falsos, quando a pessoa dá o nome de outro nos seus escritos, tá? Pseudepígrafo é outra coisa. Nem todo pseudepígrafo, né?
grafado, né, escrito. Nem todo falso escrito, nem todo falso escrito, ele é um escondido, um apócrifo. Nem todo apócrifo também é um falso escrito. Tanto se fosse assim, Judas não ia pegar a referência do livro de Enoque. O livro de Enoque, ele era dado como sendo do quarto século. Era um escrito cópita. Se falava que um escrito no grego. Só que, quando eles fizeram aquelas investigações nas cavernas de... Você pode falar Qumran ou Qumran, tá? Foi igual no começo, quando você pegava os livros de teologia nossa, introdução bíblica, estava lá, caverna de Qumran. Agora está Qumran. Entendeu? Agora é falar Qumran. Mudou, tá vendo? Então, quando eu ouço os dois, também não me espanto. Então, nas cavernas de Qumran, foi descoberto escritos de 3 séculos antes de Cristo. O livro de Enoque, o livro de Melquisedeque, todos eles tinham lá. O livro dos gigantes, fragmento, que era mencionado, né? Às vezes a pessoa não acredita nos gigantes da Bíblia, mas está lá. Aí vem a genealogia dos gigantes. Aí, esse é um assunto para outra aula. Pastor, só pegar um gancho, quando você fala dos apócrifos, tem pessoas que acham que foi uma história que não existiu, foi uma história que não foi inspirada por Deus. Mas, por exemplo, a nossa vida, ela é uma coisa que existe, né? A história do pastor José, do pastor Reginaldo, existe, mas não foram para a Bíblia porque não foram inspiradas por Deus, mas foram histórias verdadeiras, não foram histórias inventadas, tipo parábolas, né? A Bíblia fala sobre parábolas, Deus trouxe alguma coisa para que o homem entendesse através de parábolas. Mas aquela parábola do rico e Lázaro, até hoje ela pode ter sido verdadeira, tá? Aquela história do rico e do mendigo ali, ela pode ter sido verdadeira porque ela era conhecida do público. Por isso que ela trouxe um grande impacto sobre os ouvintes de Jesus. Porque aquela história soou bem familiar para eles. Está entendendo, irmão? É que você pega assim, algo que é um fato e você traz como exemplo. Vira uma parábola, mas não quer dizer que não seja uma. Tanto que ali, se você for, para quem prega que morreu, vai para a sepultura. Né? Sepultura em hebraico é Keber. Aí vai para o Keber, sepultura. Testemunho de Jeová, quando é Sheol. Aí o que ele fala? Que o inferno é a sepultura. E o cara morre, fica ali. No dia da ressurreição, que Deus ressuscita ele. Mas ele fica ali inconsciente, dormindo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o corpo é que dorme. O corpo dorme. É igual quando você dorme e tem sonho. Você dorme. Mas a alma fica consciente. Tanto que nós acreditamos que o crente vai para o paraíso. Eu estou dando esse estudo aqui na terça-feira. Já estou na 3ª semana. Falando sobre isso. Terça-feira. É a 3ª terça-feira que eu estou falando sobre isso. Explicando, porque teve um irmão presbítero aqui que eu acho que ele está com medo de morrer. Zé Maria está passando perto. Você sabe o que é Zé Maria? Já expliquei dessa. Por que Zé Maria? Teu sogro falava muito isso. Oi? Sabe? Não, eu sei que quando fala sobre isso é porque o camarada está para partir, mas eu não sei por que é Zé Maria. Sabe? Para falar. Por coincidência, ele tinha uma Zé Maria. Santa Cecília, certo? E lá, ele morava lá perto, o Zé Maria, ele era o cara da ambulância. Não, mas não é isso não. É o Zé Maria da ambulância não. Esse Zé Maria no parado, aí ainda viu o Zé Maria aí coincidiu. Ele também era um cara lá da casa. O pessoal tinha medo dele danado, né? O Zé Maria. E lá veio o Zé Maria, deu correr, né? Aí coincidia que eu achava que era uma coisa ali da redondeza da minha área. Não é isso não, tá vendo? Não, é assim, ó, a morte, ela vem buscar homem e mulher, não vem? Para simplificar, homem é Zé e mulher é Maria. Vem Zé, vem Maria. Tá entendendo, irmão? Vem Zé. Aí o pessoal, mas por isso que o pessoal vê, ô Zé, isso você é gracejo da nossa língua mesmo. E até faz aquela alegoria de um homem com uma foice na mão, né? Um capuz. Mas vamos, bom. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Vai falar. Quer se manifestar? Manifesta agora. No bom sentido. 5, né? 5.
Após a ascensão de Cristo, a liderança do grupo de apóstolos foi de Pedro. Ó, tá vendo? Nós falamos? Após foi de Pedro. Ó, que inclusive presidiu a eleição de Matias. A condição de apóstolo no lugar de Judas Iscariote. Verdadeiro ou falso? Detalhezinho, Matias, irmão, aparece mais de novo na Escritura? Desapareceu. E nós sabemos que era 12 apóstolos. Judas saiu fora, Matias entrou, mas não aparece mais. Aí quem entra aparece como sendo, para mim, se torna um verdadeiro 12º. Paulo. Mas ele é considerado o quê? Ele é considerado o quê? Não, mas um aborto. Por quê? Porque ele é incubado fora. Hoje em dia ele ia falar bebê da incubadeira, né? Né, irmão? Foi gerado fora do seio apostólico. Está entendendo, irmão? Aqui também, pastor, surge a ideia da Igreja Católica, botar Pedro como Papa, né? O patrono da igreja. O patrono da igreja. Pior de tudo que o Papa era casado, né? As pessoas falam que não pode casar. Aí, irmão, quando você estudar a história da igreja, vai falar de simonia, tá, irmão? Já estudaram sobre isso, simonia? Então, aí quando... Então, outra coisa é o... Vou tirar daqui para dentro. Indulgência, simonia e outra coisa. O que ficava para a igreja, né? Se eu era o bispo e eu falecesse, tudo que era daquele bispo ia para os filhos. Então eles acabaram com isso. Proibiram o quê? O casamento dos créditos. Mas não acabou com a prostituição dentro da igreja não, tá? Porque tudo que você sai da Bíblia para tentar consertar, entre aspas, a Bíblia, você ferra a pessoa mais ainda. Eu estava falando terça-feira, olha a coincidência. Eu estava falando, tem gente que quer servir a Deus e não quer casar, por vários motivos, tá? Por exemplo, a mulher tem uma pensão gorda do marido. Se ela casar, vai perder a pensão. Isso é terrível. Aí, ela fica, né, naquele estado, né? O que acontece? Quando ela é virgem é uma coisa, mas quando ela já passou pela experiência sexual, ela vai ter aquele desejo. Aí ela bota o leão na jaula. Tá entendendo, irmão? Sabe o que é um leão na jaula? Uma leoa. Eu vou falar o leão porque pode ser movido também, né? Mas aí o que acontece? Não dá comida ao leão, a leoa. Aí quando o domador vai botar a mão lá, ele na mão do domador, come. Tá entendendo, irmão? Por isso que a Bíblia fala assim, ó, melhor casar do que abrasar. O que é abrasar? O que é abrasar? Se abrasar? Não, abrasar, masturbação. Não, aí já é fornicação. Se você paga, é prostituição. Se você tem um relacionamento fora do casamento, é adultério. Então você tem que discriminar, escolher direitinho, tá, irmão? Fornicou. Aí eu sou solteiro, ele é solteiro. Então a gente pode. A gente não é casado. Aí é chamado de fornicador. Mas no sentido original, é para quem ia se prostituir nos fornos. Fornos, irmão, eram lugares públicos onde você podia contratar a prostituta. Está entendendo, irmão? Agora não veja a prostituta com maus olhares, tá, irmão? Porque tem uma mulher na Bíblia que era prostituta e ela entra como os heróis da fé, na carta aos Hebreus. Eu quero pensar sobre isso que eu não coloco. Me permite o Paulo para pensar sobre isso lá. Mas por quê? Porque ela, ao contrário de muitos, ela teve atitude. Ela entendeu que era a sentença de Deus sobre aquele povo. O que ela fez? Ela viu o lado dela e da família dela. Aí vem aquela fita do escarlate, né? Escarlate. Fita de escarlate. Já ouviram essa pregação? Só que não é uma regra, é uma exceção. Se converteu, o senhor fala assim, não veja a prostituta. Ela não foi para a galeria dos heróis da fé como prostituta, ela foi como serva de Deus, uma profissão. Sim, mas mediante. Qualquer um. Mas tem alguns estudiosos que dizem que ela não era prostituta. Tem um estudioso que diz que ela tinha. A casa é prostituição. Uma casa de Taberna. hóspedes. Ela era uma hospedeira. Então tem algumas pessoas que não têm com essa coisa de que ela era prostituta, não. Ela era tipo uma pessoa que tinha uma pousada que recebia as pessoas. Só que na
Igual Maria Madalena? Com certeza, pois é. Igual Maria Madalena. Maria Madalena era prostituta? Ninguém sabe de verdade. Mas eu nunca vi também, né? Diz que ela tinha demônio, a Bíblia fala. Mas a mulher pecadora não quer dizer que era ela. Né? Foi o Papa, né? O Papa, acho que ele era meio assim, ele dá o nome misógino, né? Aí ele falou isso. Nesse momento que ela quase é apedrejada, é porque ela estava fugindo da casa do pai, porque ela não queria casar, e receber o pai não permitia que filho de casar. Aí ela não casava, fugiu. E essas pessoas, ao perceber ela, chegam ao ponto de ela cai no chão, ela vão apedrejar ela e se deparam com Jesus. E fazem essa pergunta a ele, ele fala, eu quer dizer, não levou a pergunta dela. Não, ali no texto que eu li, no mesmo jeito que eu li, foi uma mulher pega no ato de adultério. Então, para mim, não foi ela. Tá? Agora, como hoje em dia também tem lideranças femininas de igreja, parece que no começo da igreja surgiam grupos. E entre esses grupos tinha grupo que mulher era líder, como hoje está tendo. Então, no começo a igreja achou que liderança feminina para a igreja era uma apostasia. Então ficou fácil macular a imagem de Maria, tá, irmão? Porque Maria foi, segundo alguns, o 13º apóstolo. Aí já não é o 12º. Já ouviu falar isso? Eu não. Tanto que aquele livro que inspirou muita gente aí,